Você que foi encontrando, se puder, faça um sinal ficando de pé para nós lermos juntos esta maravilhosa palavra de vida eterna, é a palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 22. Amém? Leiamos esta palavra que nos diz assim: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer que aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Você pode se sentar, ficou de pé. Queridos, nesta noite nós estamos diante de um texto que particularmente me chama a atenção, pois fala acerca da vida de um dos homens que mais foram usados por Deus no Novo Testamento, chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Esse texto que nós lemos nessa noite fala de um momento ímpar na vida de Paulo. E nós iremos meditar nessa noite acerca deste texto, e não somente do texto em si, mas da importância, aleluia, daquilo que aconteceu com este homem, que antes de ser um apóstolo, antes de ser um mestre, era um ser humano como cada um de nós, dependente de Deus e da sua graça. Subordinado a este texto, eu quero falar hoje acerca do poder da graça. O poder da graça. Nós olhamos para a história da humanidade segundo está relatado na palavra do Senhor, e nós vemos que no Gênesis é relatado acerca da criação do homem, acerca da criação do ser humano, do primeiro homem, da primeira mulher. Nós sabemos também pela palavra de Deus que o Senhor concedeu a eles graça para que pudessem estar diante da sua presença, para que eles pudessem estar no jardim chamado Éden, para que eles pudessem dominar sobre a terra. Mas sabemos também pela palavra de Deus que estes mesmos desobedeceram a Deus, e isto teve consequências, removendo eles da presença de Deus. Nós sabemos também pela palavra do Senhor que Deus prometeu que um dia levantaria alguém que restauraria a humanidade. E este alguém, você sabe muito bem quem é: Jesus Cristo. Nós sabemos pela palavra de Deus que muitas gerações se passaram desde aquele ocorrido, e que muitos homens de fé buscaram ao Senhor, e através da fé alcançaram um testemunho diante de Deus. Homens como Noé, como Enoque, como Abraão, Isaac, Jacó, José, homens como Davi e tantos outros. Nós sabemos também pela palavra de Deus que, passando todos esses momentos especiais, chegando um momento oportuno, a qual a palavra do Senhor vai chamar de plenitude dos tempos, um tempo onde tudo já estava preparado para a vinda deste que viria a restaurar a humanidade. Como eu falei, apareceu Jesus, nascido de uma mulher, gerado do Espírito Santo, que veio à terra, o Deus que se fez homem, o Verbo
que se fez carne e habitou entre nós, morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. Aleluia. Este homem, após morrer, após cumprir o plano estabelecido por Deus, ele ressuscita e ele volta novamente para o céu. Mas ele deixa aqui a semente do Evangelho. Ele deixa aqui a manifestação do seu poder salvador, chamado graça. E Deus, através da sua igreja, que foram alcançados, que foram formados, que foram trabalhados por Deus através de Jesus no período que ele estava aqui na terra, Deus age através desses homens, os apóstolos, os homens que andaram com Jesus, os discípulos, e forma a sua igreja. E agora esta igreja prega o reino de Deus, prega a salvação, prega esta graça. Aleluia. Glória a Mas Deus. a palavra do Senhor diz que depois de um tempo de grande crescimento deste evangelho, desta palavra, depois de uma grande expansão, porque o Espírito Santo havia vindo sobre a igreja e estava manifestando o seu poder através da igreja e estava alcançando muitas pessoas, se levanta uma perseguição. Perseguição essa que tinha como propósito destruir a igreja do Senhor, os seguidores de Cristo, por naquela época ainda ser considerado uma seita. Muitos ainda não consideravam a palavra de Jesus, a fé em Cristo, como algo que se deveria ali crer, mas consideravam algo que era contrário à vontade de Deus. E diante desta perseguição, eles começam a alcançar os discípulos, começam a aprender, começavam a entrar nas casas, pegar as pessoas, levarem para as prisões. E diante desta perseguição se levantou um homem chamado Saulo de Tarso, um homem que era um ferrenho defensor da lei de Moisés. E este achava que ele estava prestando um serviço a Deus, porque ele acreditava que aqueles que estavam pregando a Jesus eram hereges. Então ele começou a meio que liderar aquela perseguição. E ele ia para todo lugar onde ele achava pessoas que estavam servindo a Cristo e começava a persegui-los, começava a prendê-los. E eles saíram daquele lugar chamado Jerusalém, daquela cidade, para ir para outras cidades. E a palavra do Senhor diz que aquele homem ficou sabendo que alguns discípulos tinham ido para a cidade de Damasco. E ele pede na sua sinagoga, ali no seu local religioso, algumas cartas de autorização para ele ir até aquele lugar. E quando ele chegasse naquela cidade, também pudesse ter autoridade para prender aquelas pessoas que estavam falando em nome de Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo se levanta, que ele vai para aquela cidade, e no caminho de Damasco, aleluia, diante dele resplandece uma luz tão poderosa, uma luz tão forte, que ele cai daquele cavalo que ele estava no chão, e aquela voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia, Pai. E a palavra do Senhor diz que automaticamente Saulo já se levanta dizendo: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia, eu sou Pai. Cristo, a quem tu persegues quando tu estás perseguindo esta igreja. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor nos relata que Paulo fica cego
Ele vai para aquela cidade e ele fica 3 dias sem comer, sem beber. E quando de repente ele tem uma visão, onde ele vê alguém chegando, colocando a sua mão sobre a sua cabeça e ele sendo curado daquela cegueira. Aleluia. E depois daqueles 3 dias, chega um homem chamado Ananias, enviado por Deus, impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo e diz: Saulo, irmão Saulo, eu fui enviado por Deus, recebe agora a tua cura. E ele é sarado daquela enfermidade, e ele começa a enxergar novamente, e ele se converte. E de repente aquele que era o perseguidor agora se torna perseguido junto com aqueles que pregavam em nome de Cristo. Glória a Deus. E muitos, quando ouviam falar daquilo, porque Saulo, ele sai daquela situação, quando ele se converte, ele já começa logo a pregar. Ele já começa a ficar logo animado, porque ele era um homem muito letrado. Ele conhecia as Escrituras. E ele começa a anunciar e dizer: realmente este que eles estão anunciando aí, que eu estava perseguindo, eles realmente falam em nome de Cristo. E esse Cristo é sim o Messias. Jesus é realmente o Messias. E começavam a pregar. Mas muitos ficavam desconfiados. Esse homem outro dia estava nos perseguindo. Esse homem outro dia estava ali falando que iria destruir aqueles que seguiam a Cristo. E hoje ele está anunciando este Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque eles ficavam impactados, eles ficavam impressionados, ficavam até mesmo atemorizados. E não é de se estranhar, queridos. Porque se aquele homem era um ferrenho perseguidor, como é que ele estava ali naquela situação agora? Mudou totalmente a sua mente, mudou totalmente aquilo que ele acreditava, mudou totalmente aquilo que ele estava ali anunciando, aquilo que ele estava fazendo. Quem é que pode fazer uma coisa dessa? Para eles, para alguns, parecia impossível. Mas outros olhavam e acreditavam, porque eles diziam: este é o poder de Deus, este é o poder do Senhor. E sabe o que é que faz isto? É a graça de Deus. Este é o poder da graça de Deus. Se um rio ele está num fluxo em uma direção, somente um milagre pode fazer ele dar a volta e ir na direção contrária. Paulo estava indo numa direção, mas no caminho de Damasco o milagre apareceu e fez ele mudar a rota da sua vida, da sua história. Este é o poder da graça de Deus. Oh, aleluia. Queridos, a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Sabe quando alguém faz um favor para você que você não merece? De repente você pode estar ali numa situação e você está, vamos aqui colocar um exemplo, maltratando uma pessoa, agindo mal com ela, tratando ela de uma forma totalmente absurda. E o que se espera humanamente falando, que aquela pessoa ela faça para você, que ela faça igual você está fazendo ou pior. Mas quando há graça, quando há este favor imerecido, então acontece o seguinte: ao invés daquela pessoa ela te tratar da forma que você merecia, ou até mesmo pior, aquela pessoa vai e te paga o mal com o bem. Foi isso que Deus fez com a humanidade. Assim como lá desde o Jardim do Éden até toda a história da humanidade, alguns até mesmo buscaram servir a Deus, uns poucos, aleluia, diante de toda a humanidade, mas mesmo assim ninguém foi perfeito. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, como disse Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23.
Mas Deus manifesta o seu favor. Deus manifesta a sua graça, olhando para a humanidade, dizendo: mesmo que eles não mereçam, mesmo que eles não sejam dignos, eu vou enviar a graça encarnada, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados. Aleluia, e dar a eles uma oportunidade de salvação. Isto é graça. Glória a Deus. É um presente recebido sem mérito. Aleluia. É quando alguém chega e diz: eu vou te dar um presente que você não está merecendo, mas eu vou te dar este presente. Isto é graça. Aleluia. É por isso que nós nos maravilhamos em Deus. É por isso que nós olhamos para este texto que nós lemos, e Paulo está dizendo: eu não sou conhecido entre alguns da Judeia, eles nunca me viram, aqueles que estão em Cristo, mas eles glorificam a Deus, porque eles ouviram falar que antes eu perseguia, e agora eu estou sendo perseguido junto com eles, e eles glorificam a Deus, porque é Deus que faz isso. Paulo disse: Deus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro, do qual eu sou o pior, porque eu fui blasfemo e perseguidor da igreja. Mas para que Deus mostrasse a sua graça, o seu favor, eu que era o pior fui alcançado para mostrar que Deus, pela sua graça, Ele faz o impossível. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui nesta noite, se eu estou aqui nesta noite, não é mérito próprio, não é porque nós podemos, não é porque nós sabemos, não é porque nós temos, é porque a graça dele um dia nos alcançou. É porque ele foi naquela cruz mesmo, as pessoas dizendo: desce daí. Glória a Deus. Tu salvou os outros e não salva a ti mesmo. Desce da cruz e nós creiamos que tu é o Cristo, que tu é o Filho de Deus. Mas eu imagino ele pensando: é porque eu sou o Filho de Deus é que eu não vou descer. Aleluia, Porque Deus. se eu descer, eles descem para o inferno. Mas se eu ficar aqui em cima, eles vão subir. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas aí quando Jesus morre e grita: está consumado, a terra se abala, o sol se apaga, e alguém está lá dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Louvado Senhor. Deus oferece a sua graça à humanidade. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, aleluia. Você estava perdido e a graça se manifestou a você. Eu estava arruinado e a graça se manifestou a mim. Aleluia, Aleluia. Pai. Esta graça, ela justifica o homem. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. A graça justifica o homem, que toma posse dela, que agarra ela, que se lança nela. Justificação é Deus olhar para tudo aquilo que a gente fez até aquele momento em que nós o encontramos e dizer assim: você se arrependeu, você quer ser perdoado? E a gente fala: sim, Senhor, eu me arrependo, eu admito que eu sou pecador e eu quero ser perdoado. Aí Deus diz: então você está perdoado, nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia, Deus.
Isso é justificação. É a configuração de um tribunal. Se você vai em um tribunal humano, e vamos supor aqui que eu seja que estou aqui na frente, eu seja o juiz, aí vem aqui a pessoa, aí tem um advogado de defesa, o advogado de acusação, e aquela pessoa chega humanamente e diz: olha, realmente eu fiz isso, realmente eu fiz aquilo, mas eu me arrependo de ter feito isso, eu não vou fazer mais. Aí o juiz diz: tá bom, você confessou, você não vai fazer mais? Não vou fazer mais. Você se arrepende? Me arrependo. Tá bom então. Leva ele para a prisão, para ele poder pagar por tudo aquilo que ele fez. E aí, se ele não fizer mais para frente, depois que ele pagou tudo aquilo que ele fez, aí deixa ele viver a vida dele. Esse é um tribunal. Agora, no tribunal de Cristo, pode ter o advogado de acusação do lado, chamado Satanás. Aleluia. Mas do lado do advogado de defesa tem Jesus. Oh, glória a Deus. E a pessoa dizendo: eu me arrependo, Senhor, eu não vou fazer mais, eu quero viver uma nova vida, me dá uma nova oportunidade. Deus diz: então apaga o que ficou para trás. Aleluia. Pode seguir com a tua vida. Oh, glória. É isso que Jesus dizia: vai em paz e não peques mais. Glória a Deus. A graça justifica o homem. A graça salva o homem. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória. A graça salva o homem. Veja que ele diz: pela graça vocês são salvos. Mas o interessante é que ele diz também que é por meio da fé. Fé em Cristo Jesus. Então a graça se manifestou. Deus deu a oportunidade. Mas aí você precisa exercer a fé. Em acreditar, em agarrar. É como, vou usar aqui a analogia de novo do presente. Alguém te oferece um presente, te dá um presente, está aqui. É para você, você não merece, mas está aqui. Tá bom. Aí você pega, tá lá. Mas você deixou lá e você foi embora. Aquele presente era para você? Sim. Mas você não agarrou e não levou ele. Ele era para você, você não merecia, mas ele era para você. A única coisa que você tinha que fazer era agarrar o presente e levar para casa. A única coisa que você tinha para fazer, você não fez, o presente fica lá. É assim com a graça e com a fé. A graça é o presente. A fé é você agarrar esse presente e levar para casa. Crer em Cristo Jesus é a única coisa que precisamos fazer para agarrar esta graça e sermos salvos. Não é comprar com ouro, não é comprar com prata, não é comprar até mesmo com obras que a gente faz, que a gente diz: não, eu faço isso e aquilo para uma pessoa tal e tal. Isso não compra a salvação. Isso deve ser uma demonstração que você faz depois que você já é um salvo. Mas as obras, elas não salvam. Aqui está dizendo: porque se alguém fosse salvo pelas obras, ele iria se gloriar, dizer: eu fiz tantas coisas aí que Deus foi obrigado a me salvar. Eu fui tão bom que Deus foi obrigado a me salvar. E não existe pessoa que seja assim. Todos pecaram, estão debaixo do pecado. Somente a graça salva. A graça fortalece o homem.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele disse o quê? Timóteo, te fortalece, te fortifica, em quê? Na graça que há em Cristo Jesus. Existem dias que nós estamos fracos, existem dias que nós estamos debilitados, aleluia. Existem dias que nós estamos abatidos, que nós estamos angustiados, que nós estamos ali quase que caídos. E neste dia, a graça ela pode nos fortalecer, a graça pode nos fortificar, a graça pode nos levantar, a graça pode nos estruturar. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória. Esta graça é a graça que opera sobre o homem, é a graça que opera sobre a humanidade, é a graça que fez Paulo mudar a rota da vida dele, é a graça que alcançou cada um de nós, é a graça que transformou muitos e muitos homens que pareciam que não tinha jeito. A graça de Deus é a única coisa que pode arrancar o homem lá do profundo do lamaçal, lá do fundo do poço. Alguém que a pessoa pode olhar e dizer: esta pessoa não tem mais jeito para ela, não tem o que se possa fazer, não há alguém que possa ajudar, não há alguém que possa trabalhar a vida desta pessoa de uma forma que ela seja restaurada, que ela seja transformada, ou que ela seja curada, ou que aconteça qualquer outra coisa de bom com esta pessoa. Mas a graça pode ir lá. Aleluia. Porque a graça é a graça de Deus, não é o favor dos homens. O favor dos homens é limitado, mas a graça de Deus, ela é ilimitada em sua forma de agir. A graça de Deus nos ensina a renunciar a este mundo. Tito capítulo 2, versículo 12, a parte A diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, ou os desejos do mundo. Veja que ele está dizendo que a graça nos ensina a renunciar. A graça pode nos ensinar a renunciar a qualquer coisa que não seja proveitosa para a nossa vida neste mundo. Basta nós buscarmos em Deus, basta nós buscarmos em Sua palavra, basta nós buscarmos em Sua graça, e ela nos ensinará a forma, a maneira, a estratégia para que a gente possa renunciar ao que quer que seja deste mundo, que seja algo destrutivo para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma e para a nossa vida espiritual. A graça nos ensina, ela nos dá estratégia. A gente diz: Senhor, como é que eu vou sair desta situação? Disto que eu gosto de fazer, disto que eu gosto de agir, eu sempre agi assim, eu fui ensinado dessa forma, como é que eu vou sair dessa situação? A graça vai lá e nos dá uma estratégia, nos dá uma forma, uma maneira, nos conduz, nos impulsiona de uma forma que a gente ali nem imagina. De repente a gente escapou, a gente aprendeu a renunciar. Aleluia. Glória. Porque nós devemos fazer duas coisas em Cristo Jesus: renunciar ao mal e agarrar o bem.
A graça nos ensina a renunciar ao mundo. A graça nos ensina a viver de uma forma correta, ou seja, a agarrar o bem. No mesmo versículo 12, ele diz: para que vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente. Então a graça, ela nos ajuda a viver uma nova vida, uma vida correta. Ela nos ajuda a abandonar a antiga vida deste mundo e nos ajuda a viver uma nova vida em Cristo. Esta é a obra completa de Cristo. Por isso ele morreu. Ele morreu para que a gente, com ele também a gente morre, o velho homem morre. E aí ele ressuscita, para que a gente também ressuscite em uma nova vida, em um novo homem. Ele disse em João capítulo 3, ele disse: se o homem não nascer de novo da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Aleluia. Então a graça nos ensina a viver uma vida correta. Glória a Deus. Ela nos ajuda em uma nova caminhada, a gente agir da forma certa. Olha, eu te ajudei a renunciar a isso. Agora eu vou te ensinar a você agir assim, a você ser bondoso com as pessoas, a você ali buscar a Deus, a você agir de uma forma correta diante da sua família, diante do seu cônjuge, diante dos seus irmãos em Cristo, diante do seu trabalho. A graça, ela nos ensina, a graça, ela nos ajuda, a graça, ela nos sustenta nesta maneira de viver, nesta maneira correta de agir. A graça aperfeiçoa o poder de Deus na vida do homem. Oh, aleluia.